Olá, se alguém entrou, tudo bem? Podem me falar se vocês estão escutando bem? Se tem áudio? Tá dando para me ouvir? Vocês estão escutando bem? Olá, Vi. Se escuta bem aí? Porque eu estava por o YouTube e lá não estava dando para escutar nada, né? Então eu vou fazer a live aqui com vocês, então. Todos estão escutando? Ok, então vamos voltar aqui. O meu nome é Simone, sou ex-obreira da Igreja Universal do Reino de Deus. Se você é ex-obreira, por que você está usando esse uniforme? Este uniforme aqui era a capa que eu usei durante 32 anos. Por que eu digo que é uma capa? Porque não corresponde ao meu caráter, não corresponde às expectativas que eu coloquei sobre a instituição. Por quê? Porque nós não somos frustrados, pastor. Você que disse para o meu marido no Facebook que nós éramos frustrados. Nós não somos frustrados. Se existe alguma frustração com relação à nossa pessoa, foram vocês que plantaram a frustração, amado. Porque, sinceramente, em 1994 foi a primeira vez que eu entrei na denominação universal. E aí eu cheguei com muitos problemas de ordem espiritual e sentimental. Eu tinha uma depressão profunda. Eu tentei me matar por 3 vezes, sendo que na última vez eu falei aqui a palavra, mas é um testemunho meu particular, tá? Não é de terceiros. Então, na terceira vez que eu tentei essa façanha, Deus interviu ali e me levou até então à instituição universal, quando na época os pastores podiam pregar a palavra, e aí pregaram a palavra, realmente pregaram a palavra, e eu pude encontrar o Mestre Jesus, e ele me libertou, me lavou, me curou internamente, algo que eu não podia fazer fisicamente falando. Eu até tentei ir até um médico, tudo, mas eu não consegui, porque era uma doença da alma, minha alma estava doente, então eu precisava de alguém que me levasse até o Senhor Jesus, não? Para que eu pudesse ser curada. Então ali Deus me levou pela mão, ninguém me levou, foi Deus. E aí eu encontrei um pastor que ali me fez teve misericórdia de mim, compaixão de mim, né, levado por um amor às almas realmente, porque naquela época os pastores ainda existiam pastores que tinham amor pelas almas, e eu fui liberada ali, recebi a bênção. Bom, eu vou fazer a live em português. Se você está na live e você não me compreender, por favor, você me fala, que aí nós vamos intercalando as palavras, tá? Mas tem bastante gente na live que entende o português, e que se você tiver dificuldade, você pode aí perguntando, nós vamos respondendo, tá? Então, teve um amigo que me enviou uma mensagem esta semana, e eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque eu tenho certeza que isso daqui também vai falar muito contigo. Você que é ex-obreiro da Igreja Universal como eu, não por pecado, não por desobediência a Deus, nada, você saiu, acabou o seu ciclo, como para mim acabou o meu ciclo, dos 35 anos até os 50, eu tinha questionamentos, eu ficava me perguntando das coisas, e muitas coisas dentro da igreja não batiam com a palavra de Deus, não coadunavam com a palavra, e eu já sabia, porque eu já li a palavra de Deus antes, não só agora, antes eu já li a palavra de Deus, então não batia, não coadunava os ritos e todas essas coisas, porque antes de ir para a Igreja Universal, eu passei pela Igreja Católica, dos meus 9 anos até a minha adolescência, foi dentro da Igreja Católica, e na Igreja Católica
Você sabe, você como eu, não estou falando mal da Igreja Católica, estou dizendo que lá dentro existem pessoas que têm práticas esotéricas, espíritas. E minha avó era uma mulher sensitiva. Então minha avó tinha vários trejeitos que eu aprendi desde criança. Então quando eu cheguei na igreja, que depois a gente passa a acompanhar a palavra de Deus, a gente termina aquele período da inocência, da criancice, e a gente passa, né, mesmo a viver a palavra, né, viver na igreja mesmo. A gente vive na igreja, a igreja é a nossa casa, né, não no bom sentido da coisa, né, quem dera fosse. Mas você vê, existiam práticas ali que eram as mesmas práticas que a minha avó, que era sensitiva, fazia. Minha avó da parte do meu pai, tinha várias práticas que ela fazia no espiritismo que batia com o que faziam na igreja. E isso me trouxe muitas dúvidas. Me traziam dúvidas muitas, mas eu não tinha condições de sair dali. Eu não tinha condições aqui, ó, para me libertar daquilo ali, para sair. Eu tinha medo. Eu tinha muito medo de sair por causa de todas as coisas que eles diziam. Tá vendo? Fulano saiu. E fulano, a vida dele está toda acabada. Fulano saiu, foi preso. Hoje é um presidiário. Você não pode se misturar com pessoas que saem da igreja. Você não pode se misturar com essas pessoas. Você tem que se afastar destas pessoas, porque elas vão te contaminar. Porque o mundo lá fora não tem nada para te oferecer. Porque aqui é a última porta. Se você sair daqui, você não vai encontrar nada em nenhum outro lugar. Não tem. Essa é a última porta. E nós tínhamos a mente cauterizada com essas palavras. Então, nós ficávamos presos a isso aí. Havia um testemunho de um rapaz que supostamente era obreiro da igreja, né? E ele saiu de obreiro. Houve um acidente numa pista aqui do Brasil e um choque. E o coração da pessoa saiu para fora do corpo e ficou pulsando ali. E na época, como nós éramos pessoas que éramos guiadas por tudo que diziam ali, nós não íamos atrás para saber se era verdade, se era mentira, se era uma meia verdade, sabe? Bom, e aquilo era um pavor. Era um pavor, porque toda vez era essa conversa. Toda vez era a mesma conversa. Então a gente não saía, tinha medo de sair. Tanto que quando eu decidi sair, naquela semana que eu falei com meu marido, foi um inferno na minha vida. Quando eu já tinha decidido que eu não ia mais ficar, que acabou o meu ciclo, que Deus disse, basta, até aqui chegou, acabou, vai fazer outra coisa que eu vou te mandar. Naquela semana, foi um inferno. Nitidamente, eu fui naquela semana apertada. Naquela semana, Satanás partiu para cima de mim. E sinceramente, houve uma noite que a pressão para não sair de dentro da denominação foi tão grande, tão grande, tão grande. Foi como se dissessem, se você sair, você morre. Foi como se alguém tivesse me dito, se você sair da denominação, você morre. E naquele mesmo momento eu levantei na madrugada, dobrei meu joelho e falei com Deus. Eu falei, se o Senhor é Deus realmente, um dia o Senhor foi comigo mesmo, como o Senhor disse que é. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu vou sair, porque o Senhor está mandando. E sobre a sua palavra, eu coloco a minha vida. E eu saí. E no dia em que eu fui falar, a paz tomou conta de mim. A certeza de que eu estava fazendo o correto. De que nada tinham para falar a meu respeito. De que sim,
Eu servi com inteireza de coração a um lugar onde eu achava que era Deus que estava me pedindo. Pero não. Então, hoje, livre da instituição, eu recebo muitas críticas. Eu recebo cara feia, tem gente que passa, torce a boca para o lado, outros viram as costas, outros passam para o outro lado da rua e outros me cumprimentam. Porque eu não devo nada para a instituição, mas devo a Deus a minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje. Ué, as pessoas pensam que é fácil gente como eu dar a cara para falar destas coisas? Não, não é fácil. Não é. Mas essa semana eu resolvi falar sobre isso porque alguém me mandou uma mensagem de dentro da Igreja Universal. E eu já estou harta de que as pessoas falem coisas sem conhecer a minha história. Conheça a minha história primeiro, depois você fala. E se você, conhecendo a minha história, você tiver algo para criticar, que seja útil para mim, fale. Mas não abra a boca como quem abre um vaso sanitário para sair daí de dentro coisas que não aproveitam a ninguém. Então, olha só. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu posso falar, gente? Escreve aí pra mim. Eu posso falar? Posso falar o que mandaram aqui pra mim? Se você falar que não interessa, eu não coloco, eu não falo. Coloca aí pra mim, por favor. Participa aqui comigo da live. Eu posso falar? Não posso falar? Como é a coisa? Você quer ouvir o que me mandaram aqui? Tem gente aí? Oi, Josivan. Oi, Vi. Genilda, tudo bom? Damião, Valdair, Lúcia, Paulo, Guismo, José, como vai? Como estão? Tudo bem? Wagner, Rezende, Paulo, Dilma, Dete, Sônia, Francisco, Renato. Gente, vai dizendo aí pra mim. Tá bom. Eu vou, então, mandar bala, já que ninguém falou nada, eu vou falar, tá? Irmãos ou camaradas, diz, começa. Ari, 2004. É o alias, né? Irmãos ou camaradas, como dizem os esquerdistas? Não entendi, disse. A senhora, infelizmente, Simone, quer dizer que me conhece, né? Não tem autoridade para falar de sacrifício. De repente eu não tenho mesmo, porque o único sacrifício real e verdadeiro é o de Jesus Cristo, né? É o que eu conheço hoje, graças a Deus. Não aquele que a gente fazia lá, o suposto. Infelizmente não conseguiu sacrificar nem o sentimento, e preferiu optar pelo desejo do seu coração, sem a direção do Senhor, do que se manter como serva de Deus. Sem a direção de quem? Amiga. Eu não sei se você é homem, se você é mulher, você que me mandou a mensagem. Dos 35 aos 50 para você não tá bom. Dos 35 anos, quando Deus começou a mostrar para mim que estava tudo errado, até os 50 anos não tá bom para você. Precisava ser um pouco mais, né? Eu precisava ficar um pouco mais, uns 100 anos mais ou menos, para me dar conta de que estava errado. Meu Deus do céu, viu? É só Jesus na causa. Infelizmente, o seu coração lhe enganou. Outra coisa, serva de Deus eu sou hoje, porque eu ouço a voz só do meu Senhor, né? Exatamente, nunca se conforma. Então,
serva de Deus, eu sou hoje. Hoje eu sou serva do Deus Altíssimo, porque hoje eu medito na palavra do meu Deus e falo somente o que o meu Deus manda eu falar. O que meu Deus não mandar eu falar, eu não falo. Eu não vou vir aqui e ficar inventando nada. Deus mandou falar para você. Olha, se você tomar dessa água, você vai ser curado. Fica aí tomando da água, não vai no médico não. Não vai lá no especialista não, não faz o exame não. Fica aí tomando da água, porque tem muitos obreiros morrendo de câncer, porque descobre o câncer na fase terminal. Descobre o câncer quando já não tem mais cura, porque está tomando da água. O Bispo Macedo não toma da água, amados. O Bispo Macedo, quando ele sente uma dor, ele é um homem inteligente. Ele mesmo fala para quem quiser ouvir. A fé é inteligente. Então, a fé é inteligente, amados. Você tem que ir no médico. Você tem que ir no médico. Você tem que ter um diagnóstico de alguém que estudou o corpo humano, que possa dizer para você, você está tomando da aguinha, amada, a aguinha te curou, você está curado, você não tem mais nada. Aí você pode sair serelepe, saltitante, e lá no altar dar testemunho para as pessoas. Mas mientras tanto, você tem que ir no médico, porque o médico é o que vai falar sobre o corpo humano. Jesus não está mais na terra, amado. Jesus é um espírito, e ele inspira os médicos a que façam o diagnóstico. Entendeu? Então, aqui, hoje eu sou serva de Deus, graças a Deus. Infelizmente, o seu coração lhe enganou, lhe criou malícia, querida, diz. Ô, minha amada, se eu tivesse malícia, dos 35 anos para frente, eu já tinha saído. Eu já tinha saído, né? Tenho malícia não, mas sabe uma coisa que eu falo para você? As ofertas, para mim, sempre foram sagradas. Sempre. As pessoas, elas devem dar oferta nas igrejas. Elas devem. Elas devem dar seus dízimos. Se é que elas creem que elas devem dar o dízimo, as ofertas, elas têm que dar. Sabe por quê? Porque a casa, ela se mantém assim. E o pastor pode fazer muitas coisas com isso, quando ele é um pastor de Deus, né? Eu não sou contra. Sou super a favor, tá? Então, aí diz assim, isso eu não tenho malícia, mas eu entrei com pedido na Igreja Universal de ressarcimento de tudo quanto eu dei, porque eu quero aplicar às pessoas que eu cuido hoje, porque eles não fizeram isso, me enganaram. Desculpa, pastor, obreiro, você que me escuta, perdão, nada tenho contra o senhor, mas a instituição me enganou e eu quero de volta, tá bom? Porque hoje eu tenho várias pessoas que precisam de cesta básica, gente que liga pra mim pedindo ajuda, e eu quero ajudar, tá? E esse dinheiro tá me fazendo falta, eu quero esse dinheiro de volta. Então eu pedi esse dinheiro de volta. Aí, aqui diz assim, se volte para Cristo enquanto há tempo, peça perdão a Deus pelas injúrias. Pense, se hoje for o seu último dia no planeta, para onde irá a sua alma com tanta mágoa e desejo de vingança? Aproveite enquanto a misericórdia do Senhor ainda está disponível para os arrependidos. Marido não pode salvar a esposa, nem a esposa marido. Quer dizer, seu problema é o meu marido, né? Seu problema é meu marido. Vocês sabiam que o meu marido, minha família, nunca ficou depois da igreja. Jamais. Isso eu prego aqui e é o que eu vivo. A minha família vem depois da minha salvação. A minha salvação primeiro, meu Deus primeiro o meu Senhor. Abaixo do meu Senhor vem a minha família. Negativo para vocês, que eu ia deixar minha família de lado e ia concentrar minha vida, minha força numa instituição. Pode esquecer. E se você está na live, você faz isso, você está em pecado diante de Deus. Porque a sua família, o seu marido e seus filhos são prioridade para você. E se você é mulher e você tem negligenciado a sua casa, a sua família, seu marido, seus filhos, você está em pecado, amada. Sinto, lamento e choro por dizer isso para você. Mas se você não se consertar e você morrer assim, você não vai herdar o reino. Sabe por quê? Porque nós mulheres, primeiro e principal, que o homem que é pastor, ele detesta me ver pregando.
tá? Já vou falar logo. Tem pastor que quer morrer quando vê eu pregando. Que diz que mulher não pode pregar, que mulher não sei o quê, mulher isso, mulher aquilo. Tá bom. Só que, se eu não falar com as minhas colegas, irmãs obreiras e ex-obreiras, o senhor vai falar, pastor? Porque até hoje eu espero da boca de um pastor, um reverendo, um bispo, que chegue diante de uma tela e diga assim: obreira, ex-obreira da Universal, da Graça, da Mundial, não sei da onde, olha, querida, se você não cuidar da tua família, você não vai se salvar. Eu nunca vi, mas eu tô falando. Sabe por quê? Porque eu sou ex-obreira e eu passei muitas lutas lá dentro. Então eu vou falar. A minha boca é para isso. Eu vou falar, tá bom? Então, aqui diz assim, olha: não troque Jesus por ninguém. Onde está o seu coração, aí também está o teu tesouro. E aqui nós vamos começar, porque aqui ela me mandou uma passagem da Bíblia. Vi? Você tá aí, né? Vamos pegar a Bíblia aqui. Vamos falar com a Ari, para ela saber com quantas orações se faz uma mulher de Deus. Porque ela não sabe. Ela mandou para mim um versículo bíblico. Ari, sei que você está me ouvindo. Eu sei que você está na live. Eu sei que você está na live, porque você quer saber a minha resposta. Ó, você me mandou Mateus 6:21. Onde está o teu coração, ali estará também o teu tesouro, diz. 6:21, Ari. Você sabe que eu gosto muito de quando mandam versículos soltos para mim, né? Que eu vou lá no texto. Eu vou lá no texto com você. Vamos lá. Vamos no texto. Essa coisa de versículo solto não é a nossa cara. A gente não gosta de versículo solto. Nós gostamos do texto. Porque aí nós vamos ler o texto para saber o contexto. Ó, o texto começa Mateus 6, que diz: Jesus Cristo e a esmola. Né? Já começa aí. Depois diz: Jesus Cristo e a oração. Algumas Bíblias vai estar diferente. Como se deve orar? Depois, Jesus Cristo e o jejum. Aí logo em seguida, no 19, começa, né, os versículos que coadunam com isso aqui que ela mandou. No 6:21. Vamos lá no 19. 6:19 diz assim: os tesouros do céu, no céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e furtam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem furtam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não acumuleis tesouros na terra. Ari, eu fui obreira há 32 anos, vou te orientar. Se você é pastor, eu vou te orientar também. E se você gosta, e se você não gosta, eu não tô nem aí. Olha, não acumuleis tesouro na terra. Quando você tá aqui, Ari, e você pega, e você ajunta de 6 em 6 meses, tudo que você tem, e você coloca num altar, e o pastor em cima do altar, ou o bispo, ou quem quer que seja, que esteja lá, e diz assim para você: você não tem que se preocupar com o que vão fazer com esse dinheiro, porque isso não é problema teu. E você ajuntou todo aquele tesourinho teu, tudo que você tinha, você colocou lá em cima. E você ficou na expectativa, de que aquilo que você pediu para Deus, Deus te dê, porque falaram para você que se você desse, Ele te daria de volta. Se você fizesse, Ele faria de volta para você. Uma barganha, uma troca, né? Um negócio, um bom negócio com Deus. Você dá tudo que você tem e Deus dá tudo que Ele tem. Eu avisei que não era para vocês mandarem essas mensaginhas para mim. Hoje eu vou falar, tá? Então, desculpa aí, pastor. Eu sei que vocês me acompanham, mas o senhor vai me ouvir. Então, Deus não faz barganha com ninguém. Ele é Deus. Ele não vai fazer barganha com ninguém. Se você deu, o problema é teu. Você ajuntou tesouro na terra. Você está juntando tesouros na terra. Para quem? Para você? Não, querida. Para aqueles que pediram para você. Porque toda vez que tem uma campanha, tem um no altar. Aí você vai lá dar. Ele cobre a meta. Meses depois, ele embora. Por quê? Porque ele alcançou a meta. E você alcançou sua meta? Onde estava o seu tesouro quando você subiu no altar? Onde estava o seu coração?
O seu coração estava em Deus? Quantos anos você está dentro da igreja sem ver cumprido aquilo que você pediu? Aonde está o seu coração? Está no altar? Está na palavra do homem? Está no bispo Macedo? Está no pastor da tua igreja? Está no teu marido? Está no teu dinheiro? Está no teu querer? Aonde está seu coração, amiga? Aonde está? Se você está barganhando com Deus, é porque você tem um desejo dentro do seu coração. Aí está o teu tesouro. Aí está o teu tesouro. Aí diz, mas ajuntai tesouros no céu. Porque se você está juntando aqui na terra, os ladrões estão roubando de você, amado. Os ladrões estão roubando de você. É um alerta que o próprio Deus faz para nós. E nesse caso aqui, faz para você diretamente. Porque essa palavra era para você meditar. Não era para você mandar para mim. Deus deu para você meditar. Mas eu meditei por você, tá? E graças a Deus por isso. Aí diz assim, olha. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam e furtam. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará teu coração. O teu coração está no altar da Universal, do Reino de Deus. Por isso você me mandou esta mensagem aqui, desaforada, né? Pensando você que eu não ia buscar, mas nós vamos buscar, tá bom? Eu vou te ajudar, tá bom, Ari? Ó, depois você mandou assim, Lucas 17:34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. Eu escolhi a boa parte, tá bom? Eu escolhi servir o meu Senhor Jesus Cristo. Lucas 17:34. Vamos lá, no Lucas 17:34. Uma vez que você me mandou, seguramente eu vou te ajudar hoje aqui. Olha só, Lucas, né, 17:34. Ó, o 17 diz, ocasião para cair. Não, diz, ocasião para cair. Depois diz, aumenta-nos a fé. Depois diz, o dever do servo. Depois diz, 10 leprosos são limpos. Depois diz, a vinda do reino, que é onde você me mandou. É onde vai entrar o versículo que você mandou para mim. Vamos na vinda do reino? Você entrou na live? Eu sou Simone, sou ex-obreira. Ex-obreira, não sou obreira, tá? Hoje eu sou obreira de Deus para a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Prego a palavra que o Senhor Jesus me dá. Hoje aqui estou dando o direito à resposta, tá bom? Então se você quer acompanhar comigo, acompanha comigo, dá sua opinião, coloca aí, tá? Vamos em frente. Então, aqui diz, olha, 17:34, né? Me mandou aqui. A vinda do reino. Perguntando pelos fariseus quando poderia vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse. Os fariseus enchiam a cabeça de Jesus. Eles ficavam falando, sabe? E eles perguntaram. Jesus respondeu para eles. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, aqui está, ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E disse aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, aqui está, ou ali está, não vades, nem os sigais. Olha que bacana nosso Senhor Jesus, não é verdade, gente? Porque Ele é tão maravilhoso que Ele já deixou tudo escrito. Ele já deu pra gente um manual. Boa tarde. Ó, Ele já deu um manual. O manual é esse, olha só. Jesus disse, né, que o reino não vem por aparência exterior. A aparência do reino não é exterior. Porque Ele está dentro da gente. Ele está dentro. O reino está dentro da gente. Aí diz assim, que haveriam dias em que os discípulos desejariam andar com Jesus, tocar nele, e não ia ter. Não ia ter. E muitos iam dizer assim, ó, ele está aqui, ó, fica aqui, ele está aqui é a última porta, tá aqui, tá aqui, essa é a última porta, se você sair daqui, você vai...
Entendeu? Já está escrito. Então, aí diz assim, ó, porque como o relâmpago que ao fulgurar resplandece desde o extremo do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem em seu dia. Mas primeiro é necessário que padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Não vão aceitar Jesus. Não aceitaram lá e hoje tampouco. Nós fazemos a nossa parte como servos de Deus. Mas nós sabemos que as pessoas não aceitarão. Então eu só estou aqui fazendo a minha parte, nada mais. Então diz, mas primeiro é necessário, que ele padeça e seja muito rejeitado por essa geração. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma como sucedeu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. O mesmo será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, o que tiver no eirado e seus bens em casa, não desça para pegá-los. E o que tiver no campo, da mesma forma, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que Jesus está dizendo, Ari. Lembra da mulher de Ló, que não era para olhar para trás? Foi o que Deus mandou eu fazer, querida. Querido, não sei se você é homem, se você é mulher. Vai e não olhe para trás. Acabou o ciclo, fechou o ciclo na Universal, acabou, amiga. Amiga, meu ciclo na Universal acabou. Acabou. Não foi por querer meu, não foi por algo que eu quis. Não, Deus disse, acabou o ciclo, vai e não olhe para trás. Saí e não olhei para trás. É a ordem que Deus dá. Tem que se cumprir. Então, disse, todo o que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E todo o que a perder, conservá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 em uma cama. Um será tomado e outro deixado, que foi o versículo que você me mandou. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? Ele lhes disse, onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão as águias. Vê, se você manda para mim uma palavra, leia todo o texto. Você aqui mandou para mim algo que Deus está confirmando dentro do teu coração, Ari. Seguramente alguém falou mal de mim para você. Você não me conhece realmente. E você tomou para você esta dor daquela pessoa que falou de mim. E você mandou esse versículo. Esse versículo Deus deu para você, amiga. Era para você me entender. Era para você saber que quem mandou eu sair foi Deus. Ele mandou. Ele mandou. Foi ele que mandou. Ele mandou. Eu só obedeci. Entendeu? Ele mandou que eu saísse. E eu saí. Eu obedeci. Pronto. A mesma paz me acompanha, minha querida. Hoje, a única coisa que mudou na minha vida, graças a Deus, é que eu estou livre da prática das heresias cometidas ali, que são muitas, e eles sabem que são. Não adianta falar que não. Só eles estão certos e todo mundo, o resto do mundo, mais de não sei quantos bilhões, tá errado? Só parar para pensar, né? Então, disse aqui, olha, esta palavra Jesus disse para os discípulos, esta palavra, Ari, Deus mandou para você, essa palavra Deus nos dá para nós hoje, aproveitando a deixa que a Ari me mandou aqui, ó, a mensagem desaforada. Essa palavra é para nós. Aqui é Deus confirmando para mim. É Deus confirmando para você que saiu. Talvez você tenha saído de alguma denominação e você dentro de você se corrói, se corrompe. Você fica pensando, não, mas eu tenho que voltar porque foi Deus que te tirou de lá. Não foi você que quis por sua própria vontade. Deus te tirou de lá. O que você não está fazendo é você se preparar para o que Ele vai
dá para você fazer agora, a partir de agora para frente. Exatamente, é uma mais que a outra, exatamente. Então, você vê, se você saiu, um propósito Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito. Então, o que você tem que fazer? Vou te dar uma dica do que eu fiz. Eu fiquei muitos dias perguntando a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus me mostrou. Vai mostrar para você também. Eu não sou melhor do que você. Eu também saí e fiquei na mesma situação. E agora? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Que igreja que eu vou, meu Pai? Não posso ficar assim. Senhor, estou perdendo o ar. Não posso ficar sem buscar. Está dizendo que o reino de Deus está dentro da gente. O reino de Deus está dentro de vós. Aí a última, gente, para a gente terminar aqui, ó, diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Tudo isso ela mandou para mim, tá, gente? Ou ele, né? Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. João 9,31. Vamos lá em João. João, já até marquei aqui, ó. Se você já procurou aí, João 9,31. No capítulo 9, Jesus diz: Jesus cura um cego de nascença, né? Só para começar o capítulo 9, Jesus já começa curando um cego de nascença. Aí diz: a cegueira espiritual, está no mesmo capítulo. Isso ninguém lê. Aí depois nós vamos aqui a cegueira espiritual. Ah, tá, na cegueira espiritual é onde cabe o versículo que me mandaram, né? João. Não, cabe, os fariseus interrogam o cego curado. Vamos lá, o cego curado. Essa passagem é muito bacana. Olha só, diz assim: levaram diante dos fariseus aquele que antes era cego. É capítulo 9, tá? Versículo 13 em diante. Que não vamos ler todo o versículo, mas é bom que você veja todo o capítulo depois. Os fariseus interrogam o cego curado. Levaram diante dos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado quando Jesus fizera o lodo, e lhe abriram os olhos. Então tornaram os fariseus também a perguntar-lhe como adquirir a visão. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Olha com o que eles estavam preocupados. O homem não tinha olho. Jesus fez o olho do homem. E eles estavam preocupados porque era sábado. Ai, meu Deus do céu. Aí disse assim. Então, aqui, né? Eu parei. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, até que chamaram seus pais. Gente, primeiro os fariseus ficavam perguntando como pode. Depois os judeus não criam que o homem era cego, quer dizer, estavam colocando em dúvida a existência da cegueira do homem. Não é o que acontece hoje com a gente, que é obreiro? Quando você é um ex-obreiro e você cai, se lasca todo na vida, tá perfeito para a igreja. Mas quando você é um ex-obreiro e você consegue se levantar, por isso que eu oro por vocês que são ex-obreiros, porque eu quero que você se levante, quero que você dê a volta por cima, quero que você cresça, quero que você apareça, quero que você, diante do Altíssimo, você tenha vida com Deus, para cair por terra essa maldição desgraçada que lançam sobre as pessoas que saem dessa seita. Então diz assim: os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, até que chamaram seus pais e perguntaram-lhes, dizendo: é este vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho,
e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, tampouco sabemos. Ele tem idade, perguntai a ele, e falará por si mesmo. Olha, quando alguém falar de algum obreiro para você, você que é obreiro e me escuta, porque eu sei que vocês me acompanham, quando o pastor falar para você que um obreiro saiu e que ele é isso, ele é aquilo, senhor, senhora, eu vou te pedir encarecidamente, busque saber se é verdade, tá bom? Busca saber se é verdade, se realmente aquele pastor saiu e ele fez o que estão dizendo, se realmente aquela obreira saiu e ela era aquilo que estão falando, porque falam coisas horrorosas a respeito das obreiras que saem, falam coisas terríveis a respeito de obreiros que saem, de pastores que saem, bispos que saem. Muitas das vezes são pessoas de caráter, pessoas de bem. Você sabe, obreiro, você conhece, mas você engole aquilo e você sai falando mal. Saiba que você não vai ser tido por inocente, tá? Você não vai ser tido por inocente. Se você morrer e você não encontrar aquele ex-obreiro ao qual você caluniou e pedir perdão, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Eu oro por todos os obreiros, mas não vou passar a mão na sua cabeça, porque você sabe da verdade. Você gosta de ser leve trás de pastor, mas você sabe perfeitamente que se hoje você fechar os olhos, Jesus não vai te ter por inocente, tá? É uma dica para você. Então, aqui os pais disseram assim, olha, ele é cego, é nosso filho, nasceu cego. Agora, quem fez a cura e quem não, isso eu não sei. Pergunta pra ele porque ele tem idade. Quando falarem isso pra você, manda perguntar pra mim. Quando o pastor chegar em você e falar alguma coisa a meu respeito, fala assim, pastor, eu não sei não. Fala com ela. Manda ele vir falar comigo. Eu quero ver se ele vai ter coragem. Eu quero ver se o pastor vai ter coragem de vir até a minha pessoa e vir me instigar a respeito das coisas que ele anda falando sobre a minha pessoa. Eu dou minha cara para bater. Vem falar, pastor. Eu te desafio. Vem falar. Me para na rua. E eu te digo uma coisa, se Ari for um pastor, toma cuidado. Porque se você continuar me assediando, pastor, eu vou levar você até as autoridades. Tá bom? Então, aí diz aqui, olha. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, uma vez que os judeus haviam resolvido que, se alguém confessasse que Jesus era o Messias, fosse expulso da sinagoga. Não é o que acontece hoje. Eu sabia da palavra. Eu já sabia. Eu já orientava as pessoas em cima da Bíblia, dentro da Igreja Universal. E eu era perseguida aí dentro. Haviam obreiros que eram mandados para ficar sentado atrás de mim quando eu estava orientando uma pessoa. Eu estava orientando a pessoa em cima da palavra de Deus e eles mandavam que alguém sentasse atrás de mim para saber e ouvir o que eu estava dizendo ali. Esse lugar é de Jesus Cristo? Esse lugar prega Jesus Cristo? Eles querem que as pessoas saibam de Jesus? Você diz aí. Aí diz assim, por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo, estavam com medo de ser expulso. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, falando de Jesus. Respondeu ele e disse, se é pecador eu não sei, uma coisa sei, que era cego e agora vejo. Olha a resposta do cego! Meu Deus do céu! Tornaram a dizer-lhe, que ele te fez? Como te abriu os olhos? De novo perguntando, ai Jesus Cristo. Respondeu-lhes, já vos disse e não ouvistes, porque o que quereis tornar, o que? Quereis tornar a ouvir? Porventura quereis vós fazer-vos também seus discípulos? Até o cego já estava já injuriado. Então injuriaram-no e disseram, tu és discípulo dele, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas a respeito desse não sabemos de onde é. O homem lhe respondeu e disse-lhes, nisso pois está a maravilha,
que vós não sabeis de onde ele é, e abriu meus olhos. Olho cego, que fé que tinha esse homem. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve, que é o versículo que ela me mandou isolado. Mas aqui antes, você viu antes? O que o cego fala? O homem respondeu e lhe disse, o cego, nisso, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Deus, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu-lhes e disseram, tu nasceste todo em pecados, e ensinas a nós, e o expulsaram. Olha só, o cego deu uma aula, deu uma classe, né, de palavra, de evangelho, para aqueles judeus e fariseus que se achavam, eu sou, né? É a mesma coisa nós, eu sou obreira, eu sou obreira, não sou teóloga, eu não fiz teologia, mas eu leio a palavra, e o Espírito Santo me inspira a falar para você. Nós não precisamos ser alguma coisa a mais do que nós já somos. Nós só precisamos ter a coragem desse cego, que era cego e depois viu, e fazer o que Deus mandou nós fazer, dar testemunho de Jesus Cristo nesse mundo, falar de Jesus, expor o nosso Senhor Jesus, exaltar o seu nome, falar da palavra dele, de pregar o que ele ensina, mandar um versículo para um amigo, uma amiga, mandar um capítulo, leia esse capítulo, ele não vai ler no primeiro dia, ele não vai ler no segundo, ele não vai ler no terceiro, mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai preparar, e ele vai ler, e ele vai entender, e Deus vai ter uma oportunidade de converter aquela pessoa. Deus não precisa que nós estejamos em cima de um altar, de um palco, ou mesmo nos expondo no meio de uma rua, ou falando, gritando aos quatro ventos, dançando, pulando, com roupas espalhafatosas, com cara de loucos por aí. Não, Deus precisa de uma boca consciente que possa falar. Ari, eu sou uma boca, uma voz que clama no deserto. Se você procurar em mim, você vai ver um monte de defeito. Eu não sei nada, eu não posso nada, eu não faço nada sem que o meu Senhor Jesus mande que eu faça. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu, e nós temos que viver em unidade de fé. Se você pegar, Ari, nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Se você quiser acompanhar a live, eu convido você. Nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, que Deus me deu, foi tão bacana. Eu estou meditando já faz 2 semanas sobre esse texto que Deus me deu. E assim, é uma coisa maravilhosa. As igrejas da época era uma coisa extraordinária, porque quando Tércio escreve para as igrejas, ele vai falando com os irmãos, as irmãs que pregam, que, sabe, ele vai falando para as igrejas. São muitas igrejas de Jesus Cristo falando sobre ele, e elas são irmãs entre si, elas se entrelaçam com o Evangelho de Jesus, e assim, é uma unidade de fé que hoje é impossível existir, porque cada um quer ser melhor do que o outro, cada líder quer ser mais grande que o outro, cada líder acha que a sua denominação é melhor do que a outra, e assim escravizam as pessoas. Mas o nosso Senhor Jesus está fazendo algo novo no nosso meio, algo grandioso, e isso vai refletir no mundo todo. Eu sei, eu tenho certeza disso. É uma coisa grande que está sendo feita, e eu convido vocês a participar dessa live. Eu vou deixar aí acho que na descrição, não sei como fala, o livro para vocês irem já, sabe, já lendo, já comendo, já se inspirando, já se enchendo daquele espírito. É o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ver aqui depois qual é o capítulo que Deus me deu, e eu vou dar para vocês já começarem a ler, porque é algo que eu tenho que compartilhar. Você precisa compartilhar. Ari, abre tua visão. Ninguém,
sai de onde você está porque quer. Saímos porque Deus nos mandou. Era cômodo estar aí dentro. A minha vida estava toda arrumadinha, estava tudo certinho. Hechos de los Apóstoles. Para usted que é argentino, ou você que habla hispânico, não? Eu lhe vou a hablar agora. Mire, eu lhe vou deixar a palavra que Deus me deu, que eu estou meditando nela já há 2 semanas. Hechos de los Apóstoles. Pero o capítulo, eu te vou deixar de acá um ratito, tá? Você vai quedar aí. Capítulo. Por quê? Porque eu estou meditando nele. Eu quero ter certeza de tudo que Deus tem me dito, para que eu possa, assim, ajudar a você. Pero, mire, não deixe de falar de Jesus Cristo. Hable de Jesus Cristo. Não somos nada, não temos nada, não temos nome, não temos igreja, não somos pessoas capacitadas, mas estamos sendo usados pelo Espírito Santo. E isto é glorioso de demasiado para que uno lo ponga a um lado. Não. Hable de Jesus, hable com seus parentes, hable com seus amigos, hable na calle, hable na escola, em tu trabalho, hable de Jesus. Diga às pessoas que querem, né? Porque há gente que não quer. Então, diga às pessoas, mire, Jesus é uma pessoa presente. Ele vive, Ele reina, Ele está vivo hoje, tal qual quando caminhou com seus discípulos. Ele quer que nós hoje digamos às pessoas, Ele está vivo, Jesus está vivo, Ele vive. O reino de Deus não se encontra dentro de uma denominação solamente, que você levanta suas manitos e sai de ali e crê que o reino de Deus está... Não, o reino de Deus está dentro sujo. Está adentro sujo. Aí está o reino de Deus. Então, ao invés de você botar a mão no teu peito e dizer, venga Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha. O Espírito Santo já está dentro sujo. Não é necessário que você grite por ele. Ele já está. Solamente entregue-se. Busque aqui, na palavra. Medite nisto, para que o Espírito Santo possa manifestar-se a você de uma forma como manifestou-se aos discípulos. Então, gente, a leitura da palavra de Deus, ella é para nós outros, tal qual a comida para nosso corpo. Se você deixa de comer um dia, não passa nada. 2 dias, por aí, tomou um vasito de água. Mas se você deixa de comer uma semana, tu corpo já não vai ter a mesma força que antes. Assim é a palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra. Você tem que ler bons livros de homens de Deus que estão basados na palavra de Deus. Hable da palavra de Deus. Coma esta palavra. Medite nela. Você vai ver como sua vida vai cambiar. Tá bem? Ari, espero que eu tenha ajudado a você. Espero que você tenha um ano maravilhoso. Que você pueda, sim, que você pueda encontrar-se com Jesus. Que você veja que em nós outros não há ódio em relação a nada da igreja. Que Deus pueda abrir nosso entendimento todos os dias. Que Ele nos ensine, que Ele pueda dar entendimento para nós outros, porque é certo que nós outros não sabemos nada, que não somos nada, e que Deus vá
nos usar muito, todavia, e muito vamos aprender. Mas eu quero dizer aos meus irmãos ex-obreiros, ex-pastores, ex-obispos, é momento de sentarmos, nós outros que saímos da Universal, é momento de sentarmos, escutar a palavra, escutar a alguém que sim, tem a palavra para nos ensinar, sermos humildes para aceitar que nós outros não sabemos nada e que nós outros estamos aprendendo dia após dia. E que sim, há pessoas capacitadas por Deus para nos ajudar. Então, assim, se você saiu, busque uma igreja bíblica, aonde o pastor não se enriqueceu com a ofrenda de la gente, e seu povo vive na miséria, tanto física como espiritual. Não se quede aí. Você é muito precioso, muito preciosa para Deus. Esta semana, uma amiga, como irmã, obreira, ela me disse que estava com câncer. Não? Descobriu um câncer. Nós outros estamos orando. Eu pido que vocês orem também. Tá bem? Eu não vou falar o nome dela cá, porque não vem ao caso, viu? Pero pido que vocês orem. Ela descobriu um câncer em 2 lugares. É muito triste para mim. Foi uma semana muito difícil. E assim, isto disse muito do trabalho que eu hago cá com os obreiros. Não nos odeiem, porque nós outros estamos acá servindo, entende? Estamos acá porque sabemos o que estamos fazendo. Sabemos quantas pessoas estão já dentro e estão enfermas de alma e de corpo. Gente, muitas graças por estarem aí. Que Deus os bendiga muito. Que este ano seja um ano grandioso para vocês. Feliz ano novo. Vocês vão ajudando-me e eu vou ajudando a vocês, e nós outros vamos a ser como a igreja de Jesus Cristo, allá atrás, quando todos se uniram e a palavra era uma para todos, e todos ali se exortavam, porque precisavam de exortação, sempre tem. E se vocês têm algo para dizer, me pode mandar mensagem, tá? Ajudem-me, eu ajudo a vocês, e nós vamos crescer juntos. E muitos obreiros vendrão, pode ter certeza. Muitos ex-obreiros vendrão e se unirão a nós outros. E seremos fortes, aunque não estejamos juntos fisicamente. Mas vamos ser muito fortes, porque Jesus é assim. Quando Ele entra, Ele hace todo novo. Um abraço para todos. Que Deus os bendiga muito. Vocês têm alguma pergunta? Querem perguntar algo? Querem dizer algo? Querem falar algo? Vocês que são do Brasil, estão na live, vocês querem falar algo? É isso aí. Sua tia teve câncer, ajuda, é isso mesmo. Ajuda, então, exatamente, eu falei isso para ela, né? Ela já foi no médico, ela já está sendo cuidada, graças a Deus. E nós, com as orações, ela também. E eu creio que ela vai ser livre dessa corrente que tem nos braços dela. E Deus vai honrar muito ela, né? É o nosso desejo. É que ela saia de lá, que ela seja feliz de verdade, livre desse mal. Em nome de Jesus. Oi, Cacá, tudo bem? Você chegou no finalzinho. Mas Deus te bendiga, tá? Próxima live a gente vai colocar aqui. Nós somos muitas mulheres, poucos homens, mas é assim mesmo. Nós somos em maior número. Se você quiser, na próxima live você entrar, vai ser um gosto, tá? Eu, lo de sempre, digo que se lemos o Antigo Testamento, busque onde está escrito em essa história. É isso aí.
Isso mesmo. Deus abençoe a todos, tá? Grande beijo. Fica com Deus. Até a semana, tá bom? Eu mando para vocês aí o versículo, tá? Beijo, tchau. Fica com Deus. Mas como eu tiro aqui, gente, eu não sei de sair, tá? Espera aí um pouquinho que eu saio daqui a pouco. O Matias vai tirar pra mim. Você dá risada, né? Eu não sei nada desses negócios, é ele que faz pra mim. Tchau.